A aula de hoje é da seção 14.3, que fala de derivadas é, parciais, mas antes de falar da seção 14.3, deixa eu só voltar um pouco aqui na aula passada, e eu vou cancelar um ponto extra aqui, porque eu vi que deu dúvida, e vocês não conseguiram responder ele. Eu achei até que estava fácil, mas deu dúvida, então eu vou fazer aqui o ponto extra, beleza? Então, já não vai ser mais um ponto extra. Eu vou explicar aqui a coisa. E aí é o seguinte, né? Teve Ah, é assim, né? De novo, deixa eu só falar umas coisinhas aqui antes de explicar esse ponto extra. Vocês mandam muitos e-mails assim para mim. Luiz, por causa que minha cachorra chorou na hora que eu ia falar a coisa que você estava falando comigo. Luiz, é, dá uma. Dá faz uma avaliação extra diferente, sabe? Porque a gente não está conseguindo acompanhar. Ó, por exemplo, tem uns pontos extras que ficam para trás. Esse aqui, por exemplo, é um deles. Tem outros que não tem resposta, sabe? Que ninguém me procura para responder. Então, esse aqui agora, tem 2 dias que ele está aberto, né? E ninguém respondeu a coisa certa, e vocês vão ver que não é um ponto extra muito difícil. Então, muitas vezes eu sinto uma transferência de responsabilidade, sabe? De vocês falam assim, não, avalia diferente, faz coisa diferente, sendo que, porque assim não está dando. No caso aqui específico do ponto extra, eu sinto que dá, cara, que dá, sabe? Tipo, eu acho que isso, tem algumas coisas que ficam, que ninguém responde. Então, se ninguém respondeu, por que você não pode vir um dia depois, sabe? Tipo, a aula é segunda-feira. Aí você chega aqui na quarta-feira de manhã e responde. Dá tempo ainda. Tem alguma coisa que fica. Então, eu acho que muitas vezes eu sinto que é uma transferência de responsabilidade, sabe? Estão transferindo para mim aqui as responsabilidades de vocês. Então, ó, deixa eu explicar o ponto extra, né? Ó, era fazer só isso aqui, ó. Deixa eu ver um pente. Você tinha um plano quer dizer, você tinha uma equação assim, né? F de xy é igual a ax mais by mais c. Eu queria só que você justificasse que isso aqui era um plano. E eu falei assim, justifica para mim falando o vetor normal e um ponto que esse plano passa. Aí o que você tinha que pensar? Bom, f de xy igual assim, f de x é igual a y. Então f de xy é igual a z, né? Então está escrito aqui z é igual a ax mais by mais c é igual a zero. Não, não, mais c só. Você pode passar esse z para cá e deixar tudo igual a zero, assim, ó. Ax mais by menos e mais c igual a zero. Isso aqui, em Gauss, vocês já viram que isso aqui é uma equação de plano. O plano com vetor normal igual a b menos 1, a b menos 1, e que passa por um ponto, que você pode chamar de x0, se você quiser, passa por um ponto, ó, que tem que satisfazer a equação desse plano, né? Então, deixa eu apagar isso aqui, senão vai ficar parecendo que é um igual, né? Tem que passar por um ponto que satisfaz essa equação aqui, ó. Bom, se x for igual a zero e y igual a zero, o z é igual a c. Então, passa pelo ponto 0, 0. E c,
Por exemplo, tem infinitos pontos que esse plano passa. Esse ponto aqui é um deles. 0, 0, 5. Então, ó, isso daqui é uma equação de plano? É, tá vendo? Ó, o vetor normal dele aqui, ó, há um ponto que esse plano passa. Então, se vocês respondessem isso, para mim já estava o suficiente. Não precisava nem justificar muito além disso aqui, não. Eu falei, né? Fala qual que é o vetor normal e qual que é o... Fala um ponto, pelo menos. Eu até falo assim, se vocês me falar só o vetor normal, eu já fico satisfeito. Só escrever só o vetor normal. Eu falei isso no vídeo. Ninguém escreveu o vetor normal certo. Todo mundo estava escrevendo ABC. Todo mundo fazendo isso aqui, ó. ABC. E aí, de onde que eu entendo que esse ABC vem, né? Vem de vocês entenderem mal Gal. Deixa eu abrir aqui o livro. Ó. O livro de Gal está aqui, ó. Pelo menos qual o livro que eu usei e qual o livro que eu uso quando eu dou Gal, né? Então, parte de equação de plano está aqui, ó. Equações de plano. Aí, proposição. Deixa eu dar um zoom aqui, porque meu computador não entende os sinais, não. Então tá aqui a proposição. Equação geral de um plano π que passa por um ponto qualquer, tem vetor normal ABC, e aí por isso que eu estou achando que você estava escrevendo aquele ABC, é ax mais by mais cz mais d igual a zero. Só que a nossa equação era ax mais by menos z mais c igual a zero. Então, tem uma mudança aqui, né? Esse c aqui no nosso caso lá era menos 1 e o d aqui que é o c, certo? Então, o que eu acho? Eu acho que vocês não entenderam isso daqui direito. Então, na hora que vocês responderam lá para mim, vocês só pegaram isso daqui, ABC, e pronto, acabou. Não pensou nada. Nada. Eu acho grave, tá bom? Eu acho esses erros aqui, eu acho esse erro um erro grave. Não é gravíssimo não, tá bom? Eu acho só um erro grave. Por exemplo, o que eu entendo como erro grave e o que eu acho que não é um erro tão grave assim, né? Por exemplo, você passar em cálculo 1 sem saber derivar e integrar, eu acho que é um erro grave seu. Você passar em cálculo 1 sem saber derivada implícita, que é o assunto que a gente vai conversar aqui hoje, não acho que é tão grave assim não, sabe? Derivada implícita, a gente vê em uma aula de cálculo 1, no máximo 1,5, 2, no máximo 2. Agora, derivar e integrar, o curso de cálculo 1 inteiro é derivar e integrar. Então, seria grave se vocês não soubessem derivar e integrar. Beleza? Então, tem umas coisas em determinados cursos que vocês não podem passar sem saber. Então, assim, em Gal, é bem ruim vocês não terem entendido que isso daqui é uma equação de um plano. E que plano que é? O plano que tem esse vetor normal, ABC, e que esse D aqui está fazendo o papel aqui de falar quem que é o ponto, né? Dessa maneira, né? Falar quem que é o ponto aqui. Basicamente é isso. Mas tem a informação a mais, que é essa informação aqui. É por isso que eu estou anulando esse ponto extra, tá bom? Porque vocês não estão sabendo me responder. De novo, né? Tá vendo? Então, eu tive que anular um ponto extra, porque vocês não estavam sabendo responder. Então, não é... por causa que todo mundo responde antes. Não é isso, não. O problema. Que todo mundo responde antes, realmente, tem uns meninos que ensinam que eu coloco a pergunta, tá? Meia hora eles já responderam. Então, realmente isso acontece. Mas tem ponto extra ainda que fica lá, morgando. Tá bom? Fica lá. Então, tá vendo? O menos aqui some. O meu computador, na hora que menos aparece, na hora que eu dou um zoom out, ele some. Se você quiser entender exatamente isso daqui, dá uma lida aqui, ó. Teve uma aluna até que me sugeriu, que eu estou falando aqui, né, das sugestões e tal. Teve uma aluna... O que eu estava falando de sugestões? Enfim, teve uma aluna que me sugeriu fazer a prova aberta. Em vez de fazer a prova fechada, né, de verdadeiro ou falso, fazer a prova aberta. Aí vocês me entregam escrito e tal. Mas não sei se vai ser muito ganho, não. Eu, sinceramente, vai ser mais trabalho para mim? Isso eu tenho certeza. Vai ser mais trabalho. A questão que eu estou pensando é se realmente tem ganho nisso. Porque, assim, já é
já é difícil de... É... Tô rindo da minha cachorra, que tá tentando subir nas coisas e tá caindo. Eu tava animado aqui, correndo de lá pra cá. Já é... Ó, enfim, subiu na cama ali. Já é difícil... Eu tô me perdendo. Deixa eu concentrar aqui. Pronto, desculpa, eu tirei ela ali da cama. Desculpa. É RTE, né? Então tô em casa e tal, minha cachorrinha. Eu estava falando da prova, ser prova aberta. Então, vocês fazendo prova aberta, eu acho que eu teria que. Eu tenho que ver direitinho o regulamento, mas acho que eu teria que dar mais tempo, então eu teria que ficar durante uma semana a prova. E aí eu só imagino assim que vocês vão colar, beleza? Eu acho que vocês vão ficar. Vocês vão pegar aquela prova ali aberta e vão colar. Não tem, eu não vou conseguir fazer uma. Imagina se eu tiver que fazer uma prova para cada, depois ler uma questão de cada de 120, são 5 questões. Então, cada prova eu vou ter que ler mais ou menos 600 questões diferentes. Então não vou conseguir fazer isso em todas as provas. Então, eu acho que vai ser um trabalho muito grande para um ganho muito pequeno. Quando é presencial, o que acontece? A gente está lá, né, aplicando a prova. Então, eu faço as mesmas questões para todo mundo, depois eu corrijo 120 vezes 5 questões, todas iguais, né? Então, eu faço tudo ali igualzinho, tudo eu faço 120 vezes mecanicamente. Eu leio a questão 1, mecânica. Depois eu leio a questão 2, mecânico. Vou fazendo. Agora, aí fica um trabalho que dá para fazer, né? Agora, imagina se eu tiver que... Imagina a quantidade de erro que teria se eu tivesse que fazer 120 questões de cada um diferentes, né? Para vocês não colarem, né? Então, se eu fizer a mesma questão, se eu tivesse uma semana para vocês fazerem, aí vira uma bagunça, certo? Vocês vão só ficar copiando a resposta dos outros e tal. E aí acontece coisas que eu tô achando que já está acontecendo, certo? Que, por exemplo, é, eu achei que essa questão de grau era uma questão fácil. E pelo que eu estou vendo, não é. E, e, e AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Em grau, é assim, quase todo dia vocês tinham que ver isso. Vocês veem sistemas direto. Então vocês viram lá, um sistema de 3 equações, representa 3 planos, aí esses 3 planos podem ter uma interseção, os 3 tendo interseção em um ponto só, que é um sistema que só tem uma solução, mas pode acontecer esses 3 planos se interceptaram apenas numa reta, e aí a solução do seu sistema vai ser pontos dentro de uma reta. Pode ser que os 3 planos sejam o mesmo plano, né, só que disfarçado, então a solução é um monte de cara. Então vocês têm que entender essa. Pode ser que não tenha interseção, né? Por exemplo, um plano aqui em cima, um plano aqui embaixo, um plano paralelo aqui. Então não tem interseção dos 3 planos. Então o sistema não tem solução, né? Então essas coisas, por exemplo, essa parte aqui de AX mais BY mais CZ deveria ter sido dado em Gal todos os dias. Certo? Todos os dias você deveria estar falando de sistemas lineares, certo? Geometria analítica e álgebra linear. Você tem que ver álgebra linear o tempo inteiro. E até acho que vocês viram, só que dependendo de como a gente formata o curso e formata as avaliações, porque querendo ou não, quando a gente formata a avaliação, vocês estão muito mais interessados em serem avaliados do que de fato aprender, né? E tem um motivo estrutural para isso. Não estou julgando ninguém, só estou falando que tem um motivo estrutural para isso. E aí acaba criando uns problemas para vocês, para a formação de vocês. Isso é ruim. Então, eu acho que ter uma prova assim... A sugestão é muito boa, por quê? Porque eu gosto muito de prova aberta. E eu gosto de prova, tá bom? Teve outras sugestões, por exemplo. Não dá um trabalho e tal. Eu não gosto muito de trabalho. Essas provas de RT, elas já têm todo um caráter de trabalho.
Vocês concordam? Isso aqui para mim não é uma prova que você está fazendo. Você está fazendo um trabalho. Você está em casa, você tem consulta. Só que você tem um prazo muito pequeno. É um trabalho com um prazo curtinho. Então, se você está em casa, você tem consulta, você tem a tranquilidade, né, de você estar em casa, né, porque querendo ou não, na hora que está sentado numa sala de aula com um monte de gente enfileiradinha assim, dá um certo nervosismo, né, fica todo mundo em silêncio, aquela coisa toda do ambiente de prova. Agora, em casa, você está aí no seu quarto, certo? Você tem um ambiente mais familiar, uma coisa que dá menos nervosismo, porque não sei, né? Eu nunca vivi essa experiência, né? Todas as provas que eu fiz, eu estava dentro de uma sala e aquele ambiente causa um certo nervosismo na maioria das pessoas. Então, assim, eu sou mais uma pessoa de prova, eu sou menos uma pessoa de trabalho, sabe? Eu prefiro a prova do que o trabalho. Então, eu até gosto da sugestão, mas eu acho que é impraticável. Mas, sei lá, manifestem-se em massa, beleza? Porque essa manifestação de querer uma prova aberta e é, querer uma prova aberta, essa manifestação se deu por uma pessoa só. E querer trabalho em vez de ponto extra. O problema a prova aberta foi a manifestação de um só. O trabalho em vez do ponto extra, eu até acho que aí é ruim, por quê? Porque tem ponto extra que vocês não respondem, certo? Então não acho que é uma questão de que eu deveria dar trabalho para dar espaço para todo mundo. Tem ponto extra que fica aí, solto. E esse daqui de Gaal, para mim, nem era um ponto extra difícil, não. Tá bom? Aí é impressão minha, né? Pode ser que eu esteja errado. Uma coisa que é um meia-culpa aqui é que talvez eu tenha feito a pergunta mal formulada. Isso é meia-culpa. Isso eu posso ter feito mesmo. Mas mesmo assim, das pessoas que entenderam a pergunta, que responderam ABC, por exemplo, elas entenderam a pergunta e responderam errado. Então tem um para lá e um para cá, beleza? Tem uma culpa para cá e uma culpa para cá, para lá. Vamos lá, né? Vamos falar do assunto de hoje, que a gente ganha muito mais falando de matemática do que ficar discutindo aqui avaliação e tal. Vamos estudar que a gente ganha muito mais. Vamos lá. Derivadas parciais. Se vocês tiveram o mesmo problema que eu, quando entrei no curso de matemática, se vocês tiverem o mesmo problema que eu, vocês já viram derivadas parciais em física experimental. Quando vocês estão calculando variações dos erros, né? Você tem uma incerteza e aí você tem que calcular essa incerteza. Essa incerteza está relacionada com uma derivada parcial. Então, antes de ver isso em cálculo 2, eu já estava vendo isso em física. Então, é sempre assim, né? A física anda um pouquinho mais rápido do que a matemática. E aí a gente vai entender hoje o que é derivada parcial, apesar de eu achar que vocês já viram e talvez até saibam fazer a conta da derivada parcial. Então, vamos entender o que é derivada parcial. Como é que eu explico isso aqui? Vou pegar uma. Bom, isso daí é uma função. Vamos primeiro com palavras, né? Isso é uma função de duas variáveis. Né? F de x, y, alguma coisa, né? A gente viu isso na aula passada. Seno de x, y, seno de x vezes y, tem x mais y, a gente viu essa também, né? Viu x ao quadrado mais y ao quadrado vezes e elevado a menos x menos y ao quadrado, né? Aquela que dava duas montanhas assim, o resto era tudo zero. Então, a gente viu um monte de curva. Um monte de curva. Vamos construir uma delas? Vamos construir. Então, peraí, deixa eu fazer no GeoGebra. Por exemplo, né? Essa daqui eu não fiz na aula passada, não. Mas é um exemplo de superfície, né? É um exemplo de função de duas variáveis. Seno de x vezes y, né? Que eu acabei de falar. Seno de x vezes y está aqui. Essa curva é uma curva que é indefinida, ela cresce indefinidamente, tá bom? Ela não está limitada nesse quadradinho aqui não, mas ela só está escrita aqui dentro desse quadradinho por uma questão computacional, tá bom? Então, aqui.
essa curva, essa superfície, pode ser entendida da seguinte maneira, olha, você pode pensar que cada plano x igual a k intercepta essa superfície numa curva. E aí, se você juntar todas essas curvas e colar uma na outra, você constrói essa superfície. Beleza? Tipo assim, ó, deixa eu pegar um plano aqui, ó, x é igual a k, e aí eu tenho que pensar qual dos eixos aqui é x, qual que é y, né? Porque o GeoGebra só coloca ali verdinho e vermelho. Então, x é igual a k são esses planos aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Essa coisa aqui é azul, que está caminhando aqui sobre sobre o meu espaço tridimensional, né? E aí, nota, ó, esses planos têm uma interseção com a minha curva, tá vendo? Então, na hora que eu vario, o plano varia a curva lá embaixo. Deixa eu esconder o plano. Então, tá vendo? Ó? Como é seno de x vezes y, e eu estou pegando aqui os planos x igual a constante, então vai ficar uma constante vezes y, certo? Então, vocês lembram que seno de uma constante vezes y, eu só estou variando a frequência dessa onda, seno de y, certo? Z igual a seno de y. E aí, se eu estou só variando, nota, quando o x for zero, ou seja, quando estiver no plano x é igual a zero, então x é zero aqui, né? Quando o x for zero, eu vou fazer zero vezes y, e aí vai dar essa curva aqui, ó, identicamente nula, né? É uma reta, né? E aí, na hora que eu vou aqui aumentando a frequência, vai aumentando o valor de x, né? Vai aumentando aqui a frequência da onda. Beleza? Ó, vai aumentando a frequência da onda. Quando está aproximando de zero, eu vou diminuindo a frequência, né? Quando eu estou aumentando o valor de x aqui em módulo, né? Eu estou aumentando a frequência da onda. E aí as curvas vão ficar coisas desse tipo. O que é a derivada parcial, né? O que é a derivada parcial? Ó, se eu quero, por exemplo, derivar essa função aqui, seno de xy, em relação a y, aí o que isso significa? Significa que eu estou pegando um plano constante, né, x igual a constante, e estou olhando para a derivada dessa curva aqui, por exemplo. Então, depois eu vou fazer um caso prático, mas já vou começando com essa ideia. Considerar x igual a constante é considerar essa curva preta aqui. Essa curva é a curva x igual a constante. No caso, é constante igual a 5. Ok? Então, dentro de uma superfície, tem como eu considerar x igual a constante, e na hora que eu estou considerando x ser uma constante dentro de uma superfície, eu estou olhando para uma curva desse tipo, e tem como eu considerar y igual a constante, né? Quando eu faço y igual a constante, eu estou olhando para esses planos aqui, ó, perpendiculares àqueles primeiros, né? Para esses planos aqui. Então, meu verdinho é y, meu vermelho é x, né? E se eu olhar para a interseção está aqui, ó. A interseção do plano y igual a constante com a minha superfície são essas curvas aqui. Deixa eu esconder o plano. Tá lá, ó. Então, y é uma constante. Então, é seno de x vezes uma constante. Então, se eu aumentar muito o y aqui, eu estou aumentando também a frequência, né? Só que agora z é igual a seno de x, certo? Então, se eu aumentar ali o carinha que está multiplicando x, aumenta a frequência, tá vendo? Fica um seno com uma frequência maior. Quando eu estou aproximando de zero, ele vai diminuindo a frequência até chegar na frequência zero. Certo? Então, dentro de uma superfície, eu posso olhar para x igual a constante, y igual a constante. E aí, na hora que eu
eu posso, por exemplo, derivar esse objeto considerando x igual a constante, y igual a constante. Né? Deixa eu ver se ele explica aqui. Vou fazer com um exemplo, né? Então, tá aqui tudo que eu estou tentando escrever com GeoGebra. Tem uma explicação aqui, então dê uma lida. Tem uma lida aqui, que eu só vou dar um exemplo visual e numérico, né? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, essa função f de xy igual a x ao cubo mais 2, desculpa, x ao cubo mais x ao quadrado, y ao cubo menos 2y ao quadrado. Então, ó, se você está querendo, esse símbolo aqui significa a derivada em relação a x. Então, se você está querendo a derivada em relação a x, aqui já escreve, né? Regra para determinar derivadas parciais. Então, se você quer encontrar a derivada em relação a x, você trata o y como constante e deriva a função como se fosse uma função em relação a x. Na prática, você está fazendo isso aqui que eu estava desenhando, beleza? Na prática, você está considerando. Aqui eu nem lembro mais se era o x ou o y como constante. Deixa eu pensar. Isso aqui é x, né? Então, você está considerando x como constante. Se você considerar x como constante, você vai ter um monte de curvas desse tipo aqui, né? Para cada valor da constante, você vai ter uma curva aqui diferente. Então, x é igual a constante, vai ter uma curva assim. E uma curva assim, você deriva igual você derivava em cálculo 1, entende? Qual que é a coisa aqui? Você está usando o cálculo 1 para você fazer cálculo 2, beleza? Você está usando o cálculo 1, as coisas você já sabia derivar em uma variável só, e agora você está considerando uma variável constante e derivando a outra variável, que é basicamente você fazer a mesma coisa que você já fazia lá em cálculo 1, né? Para derivar essa função aqui. Ok? Então, ó, se eu considerar aqui, ó, isso aqui é derivada em relação a x, então o y é constante. Então, eu considero esse negócio aqui como constante, porque se y é constante, y ao cubo é constante. Considero isso aqui constante por quê? Porque se y é constante, y ao quadrado é constante. E aí eu derivo como se só x fosse minha variável, certo? Então, ó, se você derivar isso aqui em relação a x, dá 3x2, que está aqui. Aqui dá 2x vezes constante, tá? Vezes constante mesmo. Lembra? Como é que deriva 5x ao quadrado? É 5 vezes 2x, certo? Então, como é que deriva y ao cubo x ao quadrado? É y ao cubo vezes 2x. Então, é o que está escrito aqui, ó. Isso daqui é constante, né? Se eu estiver derivando em relação a x, isso daqui é constante. Então, a derivada disso daqui é zero em relação a x. Então, mais zero aqui no final. Beleza? Então, tá aqui, ó. A derivada em relação a x dessa função está escrito aqui. Se eu substituir no ponto 2, 1, eu vou encontrar um número. Beleza? Se eu substituir no ponto x igual a 2, y igual a 1, eu encontro esse número aqui, ó. Deixa eu explicar o que esse número significa. Ó. Aqui, deixa eu apagar só para não travar muito. Aqui eu desenhei a nossa função. Ó. X ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. Está aqui. Ó. A superfície é essa. De novo, né? Só está um pedacinho dela por problemas computacionais, ok? Então, se eu der um zoom aqui, aparece mais ou menos coisa, né? E aí, ó, se o x é igual a 1, se o x é igual a 2 e y é igual a 1, o z é igual a 10. Então, eu marquei esse ponto aqui, ó, que é o ponto A2, 1, 10, ok? Que está sobre a superfície. Ele não está aparecendo aqui não, mas ele está aqui em cima. Então, tá, deixa ele ali, né? Aqui já vai ver, então, x é igual a 2, y é igual a 1 e o z é igual a 10. Você está um pouquinho mais para a esquerda aqui, né? Tá ali nosso ponto. E aí, ó, tem esse plano, que é o x igual a 2. Está passando ali.
tem a interseção do plano com a sua superfície, que está aqui de preto. E aí, na hora que você deriva em relação ao quê? A y, né? Você deriva em relação a y. Porque x é constante, né? Você deriva em relação a y. E substitui nesse ponto aqui, dá quanto, hein? Já nem lembro mais. A gente não fez, não, né? Deixa eu ver aqui. Derivada em relação a y. Substituir nesse ponto aqui, 2, 1, se encontrou 8, né? É a mesma coisa, beleza? Como você deriva em relação a y? Você considera que o x é constante. X é constante. X é constante. E o y não é constante, não. Né? Se o x é constante, a derivada disso aqui em relação a y, né, é 0. A derivada disso aqui em relação a y aqui, ó, x ao quadrado é constante. Tá? X ao quadrado vezes 3y ao quadrado, que está aqui, né? Então, x ao quadrado vezes 3y ao quadrado. E aqui dá menos 4y, né? Porque esse 2 cai aqui e fica menos 4y, que está aqui. E se você substituir nesse ponto, você vai encontrar um número. O que esse número aqui significa? Vou voltar aqui para o projeto. Significa que a inclinação da reta tangente aqui é 8. Sacou? Você colocar aqui a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui, né, pensando nesse plano, essa função de cálculo 1 aqui, na função de uma variável só, aqui, ó, essa curva preta. A inclinação aqui é 8. Se você pegar o outro plano, né, se você pegar y igual a 2, cadê? Y igual a 2 não, né? Y igual a 1. Que vai passar ali. Y igual a 1. Deixa eu fazer a interseção entre A e F. Deixa eu apagar essas coisas aqui para não confundir. Vai x igual a 2, y igual a 1, ok? Então tá bom. Significa que... Cadê o... Qual que é a direção? Essa é a direção aqui mesmo. Essa... Estou pensando. Essa aqui, isso. Essa inclinação aqui, ó, é 16. Beleza? Por que é 16, né? É esse, eu estou tentando explicar esse 16 aqui, ó. A inclinação da reta naquele ponto. Ó, essa inclinação aqui é 8 e essa inclinação aqui é 16. Está olhando em planos diferentes. Estou pegando o plano... Claro, preciso lembrar o que é x e o que é y. X é igual a 2 é esse plano, y é igual a 1 é esse plano, visto de cima. Né? E aí, se você olhar de um lado aqui, tem uma inclinação, 16, e do outro lado aqui tem uma inclinação 8, né? Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui por quê? Né? Porque aqui é negativo e aqui é positivo em y, né? Então, a gente olha assim, para falar que a inclinação aqui é 8. Uma é 8 e a outra é 16, beleza? Eu preciso lembrar qual que é qual. Eu não sei se ficou muito claro isso aqui, não. Tem muito desenho aqui, quando fica muito desenho. E essa superfície aqui nem é tão boa, né? Por causa que ela é uma superfície bem irregular, aí fica difícil de entender. Enfim, a gente vai ver mais exemplos aqui. Mas a coisa principal é essa daqui, ó. Se você tem uma função de duas variáveis, fx e y, se você tem que derivar ela em relação a x, você considera o y como constante e deriva em relação a x igual ao cálculo 1. E aí o significado geométrico disso é, você tem uma superfície que você está olhando, você está derivando em relação a x, você está pegando y como constante, então você está olhando para um monte de curva
y igual a constante, né? Você olha para os planos y igual a constante, olha para aquele tanto de curva. Aí você está derivando ali, considerando que o y é constante. Se você tiver que fazer a derivada em relação a y, aí você vai considerar x igual a constante e vai derivar em relação a y. Tem aqui uma seção, né, de interpretação, que é isso que eu estou falando, né, da inclinação, tá vendo? Por exemplo, nessa superfície aqui, ó, na hora que você faz x igual a constante, você está olhando para esses planos que passam aqui, né? Então, a derivada em relação a y, você vai fazer x igual a constante, então vai dar uma inclinação aqui, né? Na hora que você fizer a derivada em relação a y, considerar um ponto, vai falar dessa inclinação. Na hora que você faz y igual a constante, né, quando você está derivando em relação a x, você está olhando para essa inclinação. É isso que você tem que ter em mente aí. É essa ideia que você tem que ter. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Vamos fazer mais um. Nesse exemplo, você tem um paraboloide, né? 4 menos x2 menos y2. Ele está aqui, ó. 4 menos x2 menos 2y2. Paraboloide elíptico, né? E aí, o que pede? No exercício, determine as derivadas em relação a x e em relação a y calculadas no ponto 1, 1. E interpretar esses números, né? O que esses números significam? Ó, então, está aqui o seu 1, 1. Não, deixa eu pensar, né? Quanto que é A de 1, 1? Então, se o x é igual a 1 e o y é igual a 1, o z é igual a 1 também, né? Fica 4 menos 1 menos 2, que é 1. Deixa eu marcar aqui o ponto 1, 1, 1. Então, estou olhando para esse ponto aqui, ó. 1, 1, 1. E aí, se eu colocar x é igual a 1, tem esse plano. Ó, uma das derivadas aplicadas nesse ponto está falando dessa inclinação aqui, ok? E a outra é y igual a 1. A outra, deixa eu apagar esse plano aqui, né? A outra está falando dessa inclinação aqui, né? Deixa eu colocar no sentido positivo aqui, né? Está falando dessa inclinação aqui, ó. Tem que tomar cuidado, porque o sentido positivo está para cá, né? Para lembrar o que é crescendo, o que é decrescendo. Então, essa coisa aqui está decrescendo lá atrás, certo? Decrescendo. O sentido positivo é aqui, ó. Ok? Então, ó, na realidade, os dois estão decrescendo, né? Deixa eu voltar aqui, ó. No sentido positivo, isso aqui está decrescendo. E a outra? Vou colocar aqui no sentido positivo também, né? Nesse sentido aqui, né? Então, aqui é negativo e aqui é positivo, a setinha. Então, aqui também está decrescendo. Então, eu nem calculei a derivada ainda, mas eu sei que vai dar uma coisa negativa. As duas. Ó. A inclinação da reta tangente. Nesse ponto aqui é uma inclinação negativa. Inclinação da reta tangente. Nesse ponto aqui, né? Porque eu estou olhando para cá, deixa eu colocar interseção. Interseção. Entre o quê? Entre A e F. Entre A e F. Que aí eu posso apagar a minha curvinha para vocês verem, né? A interseção dava isso aqui, ó. Então aqui tem uma inclinação negativa, ok? A interseção está lá, ó. Mas, ó, aqui a gente já interpretou antes de calcular, certo? Vamos calcular e perceber essa interpretação que a gente fez, ó. Se eu tenho que derivar essa função em relação a x, eu tenho que considerar y como constante. Então, ó, 4 é constante, né? Independente de qualquer coisa. 4 é constante. Então, se derivar isso aqui em relação a x, é zero. Derivar menos x ao quadrado em relação a x dá menos 2x. E se eu considerar y igual a constante, essa parte aqui toda é zero, né?
Então, a derivada em relação a x é só isso daqui, menos 2x. Se o x vale 1, a derivada em relação a x vale menos 2, certo? Quanto que é a derivada em relação a y? Eu preciso considerar x igual a constante. Isso aqui é constante. Deriva em relação a y, 0, 0. E aqui fica, esse 2 cai, fica menos 4y. Está aqui, né? E aí, se o y é igual a 1, fica menos 4y, então é menos 4. E aí, tá vendo? As duas derivadas deram negativas, né? Deram negativo. Essas derivadas estão representando a inclinação dessas retas aqui, que a gente estava discutindo antes, né? Inclinação da reta tangente nesse ponto aqui, ó. Inclinação da reta tangente nesse ponto, ó, tem uma inclinação negativa. Deixa eu fazer do outro também. Como é que chamava mesmo? Equação 1. Então, interseção entre A e equação 1. Interseção entre A e equação 1. Então, dá para perceber que uma tem uma inclinação maior do que a outra? Essa aqui é mais abertinha, essa aqui é mais fechadinha. Então, essa inclinação aqui deu menos 4, e essa inclinação aqui deu menos 2, certo? Esse menos 2 e esse menos 4 aqui. O livro faz aqui essa mesma análise aqui, pensando nesse paraboloide elíptico. Outro exemplo, ó, fx e y igual a seno disso daqui. Calcule a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Você vai fazer a mesmíssima coisa. Você vai considerar... Deixa eu fazer isso aqui no pente aqui, né? No pente ou no quadro, hein? Vou fazer no quadro. Só para falar uma coisa, é o seguinte, ó. Na aula passada, eu apresentei um monte de coisa no GeoGebra e eu falei muito pouco das contas, né, que vocês tinham que fazer. Mas não se esqueçam, tá bom? Bota a mão na massa, vê lá os exemplos, calcule aqueles limites, tá bom? Eu olhei no GeoGebra, tinha hora que dava meio, tinha hora que dava menos meio, eu estava explicando o significado daquilo. Mas vocês vão calcular aqueles limites, ok? Você substitui lá, por exemplo, tinha uma hora que você estava aproximando de uma parábola, né? Tipo assim, y igual a x ao quadrado. Agora eu não lembro se era essa parábola ou se era x igual a y ao quadrado. Não lembro. Mas eu lembro que você tinha uma equação, por exemplo, sei lá, seno de xy, igual a gente estava fazendo aqui. Você vai aproximar pela parábola y igual a x ao quadrado, né? Se você está fazendo aquela coisa de aproximar do 0, 0 pela parábola, é só você substituir y por x ao quadrado. Então, você tem que calcular um limite, vai ficar assim, ó. Substituir y pelo x ao quadrado. E aí, você vai ter que calcular um limite de x ao cubo. Ok? E aí, o limite de x ao cubo é o limite de cálculo 1. Entendeu? Então, as contas que você tinha que fazer na aula passada são contas desse tipo aqui, ó. Se você tivesse que aproximar por uma reta, sei lá, y igual a mx. Se tivesse que aproximar do 0, 0 por uma reta, você substitui o y por mx. E aí ia ficar seno de mx ao quadrado. Ok? Então, dê uma olhada lá na aula passada para fazer essas contas, para não achar que é só uma análise assim, superficial, que você vai olhar só no gráfico, essas imagens, para responder, beleza? Tem contas ali para você fazer. As imagens ali que eu estava usando no GeoGebra é só para você ter uma noção do que você está fazendo. Fiquei com a impressão que eu falei pouco disso na aula passada. Então vamos lá, ó. Eu tenho uma função de duas variáveis e eu tenho o seno dessa coisa aqui. Então, se eu tenho que calcular, por exemplo, a derivada de f em relação a x, e aí tem essa notação aqui e tem essa notação aqui, né? Tanto faz.
escolha do freguês. Então, se eu tenho que calcular a derivada da função em relação a x, eu considero y como constante, ok? Então vamos lá, derivar isso daqui em relação a x. Tenho seno de alguma coisa. A derivada de seno de alguma coisa é cosseno de alguma coisa. Então, a derivada disso aqui é cosseno dessa coisa vezes a derivada do que está dentro, né? Regra da cadeia. Então, vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro em relação a x, eu considero y como constante. Então, a derivada do que está dentro vai ficar o seguinte, ó. Se y é constante, eu tenho 1 sobre uma constante vezes x. Então, sobra 1 sobre uma constante vezes a derivada de x, né? Que é 1. Acabou. O caso a se lembrar aqui é que o y não pode ser menos 1, né? Menos 1, eu escrevi 1 aqui, mas é menos 1. Por quê? Porque se o y for menos 1, eu tenho um zero aqui no denominador que vai atrapalhar a nossa brincadeira aqui. Tá bom, só isso. Então, derivar em relação a x, que a derivada parcial... derivar em relação a x é a derivada parcial dessa função em relação a essa variável. Tem a outra derivada em relação a y também, né? Derivada de f em relação a y, que a gente chama de f de y. F índice y. Isso aqui é um índice bem pequenininho, tá? Igual esse x aqui. Isso aqui devia ser menorzinho. Então, ó, derivada de f em relação a y. Bom, tem seno desse negócio aqui. A derivada de seno de alguma coisa é cosseno de alguma coisa. Então, isso aqui é cosseno de x sobre 1 mais y. Vezes a derivada do que está dentro. Né? Regra da cadeia. De novo, derivada está dentro. Ó. Meu x é constante. X é constante. Então, eu estou derivando uma constante vezes 1 sobre y. Quanto que é a derivada de 1 sobre y? 1 sobre 1 mais y. O que eu faço aqui? Para derivar 1 sobre 1 mais y. Eu posso usar a regra do quociente, mas eu acho que eu não preciso. Vou usar a regra do quociente. Né? Então, ó, tem que derivar 1 sobre 1 mais y. Eu vou derivar isso aqui em relação a y. Eu vou fazer assim, ó. A derivada do de cima, que é 0, vezes o de baixo, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo é 1, né? Então, vezes 1 sobre o de baixo ao quadrado. 1 mais y ao quadrado. Então, faltou isso daqui, né? Menos 1 sobre 1 mais y ao quadrado. Então, esse menos eu vou colocar aqui atrás, vai ficar 1 sobre 1 mais y, isso tudo ao quadrado. Então, ó, você pode fazer isso aqui, ou você pode pensar assim, olha, 1 sobre 1 mais y é 1 mais y elevado a menos 1. E aí, na hora que você deriva isso daqui, esse menos 1 cai, fica... A derivada disso daqui é menos 1, que multiplica 1 mais y elevado a menos 2, que é menos 1 sobre 1 mais y ao quadrado. Então, essas aqui são as duas maneiras que tem para você pensar na derivada desse quociente aqui. Você pode usar a regra do quociente, que vocês gostam mais, mas vocês podem usar isso daqui também, que é mais direto. Lá em cálculo 1, vocês já sabiam fazer a derivada implícita, né? Que é o próximo exemplo que a gente vai fazer agora. Lá em cálculo 1, você tinha assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. E aí, para você derivar isso daqui implicitamente, está pensando que... O que é isso aqui? Isso aqui é um círculo de raio 1, né? Então, você tem aqui um círculo de raio 1. E aí, para você derivar isso aqui implícito, se você quisesse, por exemplo, a inclinação dessa reta tangente aqui, ó, que é a inclinação dessa reta tangente.
Aí, sei lá, tá bom? X é igual a meio aqui, ok? Então, x é igual a meio. Se x é igual a meio, você vai ter um ponto aqui em cima que vai dar uma inclinação de uma reta tangente aqui. Então, você tinha duas maneiras. Ou você poderia escrever isso daqui assim, né? Y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Você ficar para cá. E aí você só pega só a raiz positiva aqui, y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Aí você vai encontrar uma função que é só essa parte aqui de cima desse círculo, né? É um semicírculo. Aí você coloca, deriva isso daqui, você deriva isso daqui em relação a x, encontra aqui uma determinada função, substitui o x é igual a meio, então você coloca aqui, ó, x é igual a meio, você vai encontrar um valor aqui, que é a inclinação dessa reta tangente. Então isso aqui você poderia fazer lá, cálculo 1, né? Se você quer a inclinação da reta tangente, você pode tentar fazer a função ficar uma função explícita, a função que não é explícita se tornar uma função explícita. Quando você faz isso, você perde uma determinada informação aqui, ok? No caso aqui a gente está perdendo a informação que isso aqui é um círculo e está enxergando só o semicírculo. E aí, na hora que você substituir no seu ponto lá, meio, né, o seu valor de x, você vai encontrar exatamente essa inclinação. Ok, isso aqui supostamente vocês sabem fazer de cálculo 1, ok? Tá bom. Outra coisa que você também aprendeu em cálculo 1, ó, você não precisa fazer isso. Você pode derivar implicitamente. Então, se você derivar isso aqui implicitamente, você pensa assim, ó, y é uma função implícita de x, e aí para derivar isso daqui, você vai encontrar assim, ó, deixa eu escrever assim, ó, derivando implicitamente em relação a x. Então, você está fazendo dy dx, tá bom? Só está procurando isso aqui. Quem quer dy dx? Pensando que y é uma função implícita de x. Então tá. Você deriva ali em relação a x. Então vai ficar 2x, beleza? Ó, você tinha x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Derivou em relação a x, você tem 2x. Aqui, mais 2y, só que você está derivando implícito. Vocês lembram de uma regra prática? Que era só você multiplicar por y', né? Aparecer um y, você faz assim, 2y vezes y'. E aqui, constante, então a derivada disso aqui é zero em relação a x, né? Então, se você quisesse encontrar o y', você passava esse x para cá, ficava 2y' é igual a menos 2x, y' é igual a menos 2x sobre 2y, então aqui deu menos x sobre y. O que isso significa, né? Significa que se o x é igual a meio, ó, se o x é igual a meio, o y é igual a 3 quartos, concorda? Por quê? Porque isso aqui é o quadrado dá 1 quarto, dá 3 meios. Não, 3 meios? E agora eu preciso pensar. Fiz a conta aqui de cabeça, eu preciso pensar. Ó, meio ao quadrado mais meio ao quadrado mais alguma coisa é igual a 1. Então isso aqui é meio ao quadrado, vai dar 1 quarto. Então essa coisa aqui é 3 quartos. É raiz de 3 sobre 2. Então, aqui. Então, raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque isso aqui é o quadrado dá 1 quarto, isso aqui é o quadrado dá 3 quartos, então você soma essas duas coisas aqui dá 1. Então, se o x é igual a meio, o y é 3 quartos. Né? Esse valor aqui de y é raiz de 3 quartos. Quer dizer, então, se eu quiser a inclinação, eu coloco x igual a meio e y igual a raiz de 3 quartos. Desculpa, raiz de 3 meios. Assim, né? Raiz de 3 quartos. É raiz de 3 sobre 2. E aí você vai encontrar o y', né? Que é essa inclinação aqui. Ó. Nota que esse número aqui é positivo, esse aqui é positivo. Então, menos um número positivo sobre um número positivo, vai dar um número negativo, que diz justamente dessa inclinação aqui. Ó. Então, tanto faz se você fazer essa conta aqui, derivando implicitamente, ou se você faz essa conta aqui, né, tornando explícito e depois derivando. Isso daqui é uma aula de cálculo 1, né, que eu estava falando. Isso aqui é um pedacinho pequeno de cálculo 1. Se você esqueceu, não faz tanto mal assim, não. Mas evita ficar esquecendo essas coisas, beleza? Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer um exemplo que a gente está falando aqui. Ó.
Então, vamos fazer o mesmo raciocínio que a gente estava fazendo aqui para o círculo, né? Eu espero que vocês tenham entendido aqui a geometria da coisa, né? Pensa, cara, pensa. Se vocês tiverem dificuldade de fazer isso daqui, pensa no círculo primeiro. Tem uma técnica de matemática que eu acho muito válida, até um livro só para isso, sabe? Tem um livro que é... Eu acho que eu não lembro de tudo dele em português, não. Mas eu acho que em inglês... O autor nem é inglês, não. O autor é da Europa Oriental. Mas é How to Solve It. Eu acho que é um livro em inglês, mas escrito por um cara, sei lá, da Europa para a direita ali. Então como resolver? Como resolver? Acho que o livro chama isso aqui. Agora, talvez em português ele seja chamado de como resolver problemas. Acho que é uma coisa assim. Mas eu esqueci. Spivak. Não é Spivak, não. Spivak é outra coisa. É o autor. E agora eu tenho que lembrar. Mas tem um livro que é só assim, olha, como resolver isso? É um livro de técnicas de resolução de problemas. Tem uma matéria da matemática que chama só isso, resolução de problemas. Eu não sei se vocês têm algo parecido com isso, não. Mas é super legal, sabe? A gente fica vendo problemas dos mais variados tipos e a gente vê as técnicas que geralmente a gente usa para resolver problemas. A gente percebe que tem realmente uma prática mais ou menos padrão para resolver exercícios. E aí uma das técnicas é, se o exercício que você está tentando resolver é difícil, se você não está conseguindo, tenta dar uma simplificada nele. Simplifica ele, faz o caso mais fácil possível para que você tenha ideia de como resolver o exercício que é mais difícil. Então, em vez de você ficar batendo numa pedra, beleza? Em vez de você ficar ali se batendo numa coisa que é muito difícil, simplifica, dá 2 passos atrás, né? É o step back do basquete. Então, você dá um passo para trás. O que é o step back do basquete? Quando você recebe uma bola, está de frente para o garrafão, você tem a marcação, né? Então, você dá um passo para trás e arremessa. Então, dando um passo para trás, você abre espaço para você mesmo, certo? Então, aqui é a mesma lógica. Você dá um passo para trás, tenta resolver um exercício mais simples, que nem aquele lá do círculo, né? Que nem é tão simples assim. Você dá um passo para trás, resolve a derivada implícita no círculo, entende aquilo ali, e aí você tenta resolver coisas desse tipo. Beleza? É a mesma lógica. Dá um passinho para trás para conseguir entender coisas mais difíceis. Então vamos lá. Vamos fazer esse caso aqui. Ó. Você tem x ao cubo, y ao cubo, z ao cubo, 6xyz igual a 1. É igual a 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então, você aqui, antes eu queria derivar pensando que y era uma função implícita de x, beleza? Aqui agora eu vou derivar pensando que z é uma função implícita de x de y, beleza? De x e de y. Então, ó, primeiro eu vou procurar isso daqui, ó. Eu vou derivar z em relação a x. Ok? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo. Então, ó, derivar z em relação a x. Olha para isso aqui e derivar implicitamente. Ó, uma maneira seria eu tentar deixar o z isolado aqui, né? Mas eu não consigo, né? Acaba que tem um z ao cubo aqui, tem um z do lado de cá, que dificulta esse isolamento aqui da variável. Beleza? Então, isso que significa uma função ser implícita. Então, vamos derivar normal, ó, deriva z em relação a x. Ó, vou derivar isso aqui em relação a x. Então, vai ficar assim, ó, 3x2. Se eu estou derivando em relação a x, meu y é constante, então derivada de constante é igual a zero. Derivada aqui vai ficar 3z2 vezes z'. Só que eu tenho que lembrar que o z' aqui em relação a x. Ok? Você pode escrever, né? dz dx, né? Eu estou escrevendo z', mas lembrar que você... Não, eu escrevi a notação que não tem ambiguidade, né? dz dx. E aqui, ó,
y é constante, né? Eu estou derivando em relação a x. Então, o que é constante vai ficar aqui atrás. Derivando em relação a x, só que tem x vezes z. Então tem um produto aqui, né? Posso pensar assim, ó. Isso aqui é 6y, y é constante, que multiplica x vezes z. Então tem um produto de funções aqui, né? Então eu vou fazer uma regra do produto. Então é a derivada do primeiro 1 vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é dz dx. Fazer linha, né? Igual a zero. Mas eu quero calcular dz dx, certo? Eu quero calcular isso. Escrever isso. Eu quero calcular. Tá bom? Quero calcular isso. Não é isso aqui é igual, não. Tá bom? Não tem um sinal de igual aqui, não. Quero calcular dz dx. Pensando que z é uma função implícita, né, de x e de y, né? Mas primeiro pensando só que é uma função implícita de x. Porque eu estou tratando y como constante. Vamos lá. Então, agora eu preciso isolar o dz dx. Então, o que eu faço? Deixa eu tirar esse parênteses aqui. Vai ficar assim, ó. 3x2 mais 3c2 dz dx mais 6yz mais 6yx dz dx. Igual a zero. Aí tudo que tem dz dx eu vou deixar de um lado e o resto do outro. Vai ficar assim, ó. 3z ao quadrado mais 6yx, que multiplica dz dx. Esse cara eu passo para lá, esse cara eu passo para lá. Vai ficar menos 3x ao quadrado menos 6yz. Menos 3x ao quadrado menos 6yz. E agora é só passar esse gradinho aqui para cá dividindo. E aí eu vou encontrar dz dx. Acabou. É só escrever aqui, né? dz dx é igual a menos 3x2 menos 6yz sobre 3z2 mais 6yx. Então isso aqui é uma superfície. Você derivou em relação a x. Você está pegando nos planos y igual a constante. E aí se você quiser, por exemplo, a inclinação, ali nesses planos y igual a constante, né? Você tem um ponto qualquer, sei lá. Qual ponto aqui que satisfaz essa equação aqui? Deixa eu pensar no bem simples, ó. 0, de 0 para 0, essas coisas não vai não. 0, 0. Não sei se isso aqui é 0, isso aqui é 0. 0, 0, 1, por exemplo, ó. 0, 0, 1 está naquela superfície ali, ó. X é igual a 0, y é igual a 0. E z é igual a 1, porque vai ficar 0 mais 0 mais 1 mais 0 igual a 1. Ok, satisfaz essa equação. Então, esse ponto aqui satisfaz. Então, se eu quero o problema é o seguinte, né? Não tem problema nenhum, não. Ó. Se eu quero a inclinação dz dx, né, que é uma inclinação em determinado plano, né, no plano y igual a 0, é só eu substituir esse ponto aqui. Ó. Eu vou ter dz dx igual a 0, 0 sobre 3 vezes 1, né? Mais 0. Vai ficar sendo 0 sobre 3, que é igual a 0. Então, nesse ponto aqui, a minha curva passa com a inclinação 0. Então, nesse plano y igual a 0, esse ponto aqui é um candidato a máximo ou mínimo local, né? Porque a inclinação é igual a 0. Então, eu calculei dz dx. Vamos calcular agora dz dy. Deixa eu apagar, peraí. Nota que na hora que eu estava falando do máximo e mínimo, eu estava olhando naquele plano. Então, naquele plano, forma uma curva. E aí, eu estou falando do máximo e mínimo nessa curva, tá bom? Não estou falando nada na superfície ainda, não. Depois vocês vão ver que tem mais probleminhas aqui para pensar sobre isso.
Estou falando naquele plano, né? O mínimo em relação à curva. Não estou falando nada de estar mínimo em relação a um todo. Vamos calcular dz dy. Então, ó, agora eu vou considerar x como constante. Se eu calculo x como constante, isso aqui é constante, estou derivando em relação a y, então fica 0, mais 3y2, aqui, mais 3z2, só que estou calculando isso aqui, né? Então vz', só que o z' agora é dz dy. Então, dz dy, aqui agora, ó, mesma coisa, ó, 6x, que multiplica, aqui em vez de ser 6y, que multiplica x vezes z, é 6x que multiplica y vezes z. Então é 6x que multiplica derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Igual a zero, né? Então é basicamente a mesma coisa, né? Só que aí agora você vai isolar o dz dy, coloquei tudo de um lado, vai sobrar alguma coisa para o outro, que é o seu dz dy. Não precisa fazer essa conta de novo, não, né? É praticamente a mesma conta. Nota que o que a gente está fazendo não é particular para duas variáveis, não, né? Você pode fazer isso com 3, 4, 5 variáveis. Então, ó, veja aqui um exemplo. Ó. Você tem uma função de 3 variáveis, beleza? Então, x agora é variável, y é variável, z é variável. É como se você tivesse assim, ó, w igual a e elevado a x vezes y vezes ln de z. Ok? Então, agora você tem uma função de 3 variáveis. Se você quer derivar em relação a x, você vai considerar y e z como constantes e vai derivar só em relação a x, como se a sua variável fosse só x. Se você quer considerar derivada em relação a y, você vai considerar x e z como constantes. Ele vai derivar em relação a y. Mesma coisa, se você quer derivar em relação a z, você vai considerar x e y como constantes e vai derivar em relação a z. Então, tá aqui, ó, os exemplos, né? Dê uma lida aqui. Derivadas de ordem superior. Então, ó, da mesma maneira que tem como você derivar duas vezes, aqui tem como você derivar primeiro em relação a x, depois em relação a y, dá para você derivar duas vezes em relação a x, dá para você derivar primeiro em relação a y, depois em relação a x, dá para você derivar duas vezes em relação a y. Então, essas aqui são as 4 possibilidades, né, se você vai derivar duas vezes. Mas você pode derivar primeiro em relação a x, depois em relação a x, depois derivar em relação a y, né, derivada terceira, né, só que primeiro em uma variável, depois na segunda na mesma variável, na terceira derivada só fazendo a outra variável, então x, y, certo? Então, tem derivadas de ordem superior aqui, né? E aí, vamos fazer um exemplo disso aqui, ó. Então, vamos fazer esse exemplo. Ó, você tem uma função x ao cubo mais x2y3 menos 2y2, ok? Então, vamos calcular várias derivadas aqui. Vamos calcular a primeira derivada em relação a x. Então, o que é isso? Eu considero deriva em relação a x e o meu y vai ser constante. Então, aí fica 3x2, aqui vai ficar mais 2xy3, porque o y é constante, e aqui vai ficar zero. Derivada em relação a x, aqui dá zero, porque y é constante. Derivada em relação a y, vou escrever do lado de cá. Derivada em relação a y, isso aqui é constante, isso aqui dá zero. E aqui vai dar 3x2y2, certo? Porque o x2 é constante. E aqui vai dar menos 4y. Agora eu posso, por exemplo, calcular a segunda derivada aqui, ó. fxx é a derivada disso em relação a x. A derivada disso em relação a x é, ó, eu considero de novo o y constante deriva em relação a x. Então vai ficar 6x
mais 2y3. A derivada disso aqui em relação a y, ó, FYY. Eu derivar isso aqui em relação a y. Ó, x é constante, né? Então vai ficar 6x2y menos 4. Agora eu posso, por exemplo, derivar isso daqui em relação a y. Então vai ficar f de xy. É a derivada disso em relação a y. Então, ó, derivar em relação a y, x é constante, né? Então isso aqui zero. Vai ficar só 6 em relação a y, né? Então, 6 xy2. E eu posso derivar, por exemplo, essa daqui em relação a x. Então, para derivar isso aqui em relação a x, eu faço y constante. Então, y é constante. Isso aqui vai zerar. Vai sobrar só derivando em relação a x. Então, vai cair 6 xy2. Eu poderia, por exemplo, derivar essa daqui em relação a x, né? E ficar uma coisa assim, ó. FYXX. Isso aqui é tudo índice, tá bom? Esses números aqui deveriam ser números pequenininhos. O que você observou aqui no quadro? Espero que você tenha observado isso aqui, ó. Se eu derivar primeiro em relação a x, depois derivar em relação a y, ou se eu derivar primeiro em relação a y, depois derivar em relação a x, dá a mesma coisa se você estiver falando de uma função contínua. E isso aqui é um polinômio, então é uma função contínua. Então, se você estiver tratando de uma função contínua, e a gente, na maioria das vezes, aqui vai estar, então, derivar primeiro em relação a x, depois derivar em relação a y, é a mesma coisa de derivar primeiro em relação a y, depois derivar em relação a x. Isso é um teorema chamado Teorema de Clairaut, eu acho. Deixa eu ver. Tá aqui, né? Deixa eu ver se ele menciona. Tá aqui, ó. Isso não é coincidência. Então, esse aqui é o Teorema de Clairaut. Ok. E aqui está pedindo o quê? Calcule fxxyz. Exemplinho legal para vocês calcularem aí, ó, de exercício. Ó. Seno de 3x mais yz. Então, isso aqui é uma função de 3 variáveis. Então, ó, isso aqui é f... Eu não estou nem conseguindo enxergar isso. Deixa eu dar um zoom. Então, isso aqui é fxxyz, né? Deixa eu ver se está pegando aqui. Então, ó, primeiro você deriva em relação a x, depois você deriva em relação a x de novo, depois você deriva em relação a y, e depois você deriva em relação a z. Então, se você quer derivar essa função aqui em relação a x, você pensa assim, ó, seno de qualquer coisa, a derivada disso é cosseno de qualquer coisa, vezes a derivada do que está lá dentro, em relação a x. A derivada do que está lá dentro em relação a x, o y e o z são constantes, então isso aqui zero, vai sobrar só 3. Que está aqui, né? Então, isso aqui é uma regra da cadeia, né? Vezes a derivada lá de dentro, que é 3. Depois você deriva essa função aqui, ó, em relação a x, para encontrar essa daqui. Depois você deriva essa função aqui em relação a y, para encontrar essa daqui. Depois você deriva essa função aqui em relação a z, para encontrar essa daqui. Nota que aqui ele precisa usar uma regra do produto, né? Z vezes cosseno de alguma coisa de z, então tem uma função aqui e uma função aqui. Uma constante, né? Então, uma função, tem que usar a regra do produto. Aqui fala de equações diferenciais parciais. Deixa eu ver se eu vou falar disso aqui. Eu acho que não. Vou falar só a título de curiosidade, né? Assim, ó. No futuro vocês vão estudar equações diferenciais, né? Ordinárias, parciais, enfim, ó, um monte de tipo de equação diferencial. E aí o que é isso, né? Você tem equações
que envolvem derivadas de funções, ok? Então, por exemplo, ó, uma equação de segundo grau que vocês conhecem, né? X ao quadrado mais 2x mais 3 é igual a zero. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau. O que é uma equação diferencial de segundo grau? Em vez de ser x ao quadrado, é assim, ó, x duas linhas mais 2x mais x é igual a zero. Beleza? Então, isso aqui é uma equação diferencial de grau 2. Então, em vez de você estar elevando x ao quadrado, você está derivando x ao quadrado. Então, o seu x lá numa equação diferencial é uma função. Então, você está procurando funções que satisfazem equações. Essas equações são as equações diferenciais. Então, no caso aqui, olha, o u, eu estou derivando u em relação a x duas vezes, tá bom? Isso aqui é uxx, só que aqui, em vez de estar escrito uxx, está escrito d2u dx2, é a mesma coisa. Então, tá, uxx mais uyy é igual a zero. É isso que está escrito aqui. Então, você está procurando uma função que satisfaz essa equação. Ok? Aí você pensa, né? Qual função será que satisfaz essa equação? Você demora um pouquinho para você descobrir qual função que satisfaz. Mas aqui o exercício é: mostre que essa função aqui é solução dessa equação. Como que você mostra isso? Você pega essa função, deriva duas vezes em relação a x, deriva duas vezes em relação a y, soma, beleza? Uxx mais uy, soma e vê que dá zero. Então é isso que o exercício aqui faz. Ó. Pega essa função, essa daqui, deriva em relação a x. Ó. Como é que deriva isso aqui em relação a x? E elevado a x, que você vai derivar, e sin de y é constante, beleza? Porque o y é constante. Se y é constante, sin de y é constante. Então, você deriva e elevado a x vezes a constante. Então, é e elevado a x vezes a constante mesmo, né? Porque a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Depois deriva de novo em relação a x, vai dar a mesma coisa, né? Na realidade, os x, quantos x você colocar aqui embaixo, vai ser igual a u, certo? Por causa que a derivada dela aqui é a mesma coisa, sempre. Então, o x é igual a u o x é igual a e elevado a x sem de y. Agora vamos derivar em relação a y. Ó, isso aqui é a constante, né? X é constante, então e elevado a x é constante. Derivar em relação a y é cosseno, derivado de sin de y é cosseno de y. Então, é cosseno de y vezes constante. Depois, eu tenho que derivar isso daqui em relação a y. Derivado de cosseno de y é menos sin de y. Está aqui embaixo. Fez a constante nossa lá, né? Aí, se você somar isso com isso, dá zero. Se essa soma aqui dá zero, essa função aqui satisfaz essa equação diferencial. Então, você encontrou uma função, que é essa daqui, que satisfaz a sua equação diferencial. Legal. Portanto, U satisfaz a equação de Laplace. E aí mostra aqui a aplicação, né? Então, verifique se a função satisfaz a equação de onda. Então, ó, a equação de onda é outra, né? Deixa eu ver aqui. Ó. A equação de onda é essa aqui. Ó. Antes você tinha equação de Laplace, que é d2u sobre dx2 mais d2u sobre y2 igual a zero. A equação de onda é d2u sobre dt2 é igual a esse aqui é a constante, d2u sobre dx2. Então, U é a função de t e de x. Está escrito aqui, né? De x e de t. Então, a função que você está procurando é uma função de x e de t. E aí, verifica que essa função aqui de x e de t, que é essa daqui, ó, satisfaz essa equação aqui. No nosso caso particular, A é constante. Então, o que você precisa fazer? Você precisa da derivada segunda em relação a t e da derivada segunda em relação a x. Então, aqui ele calculou derivada segunda em relação a t, derivada segunda em relação a x. E aí ele está conferindo se a derivada de segunda em relação a t é igual a ao quadrado vezes a derivada segunda em relação a x. Ele tem essas duas coisas todas.
Essas duas coisas. Então, ó, se eu multiplicar isso daqui por A ao quadrado, dá isso. Então, satisfaz. Tem a equação de Laplace tridimensional, que aqui era bidimensional, né? O xx mais o yy igual a zero. A tridimensional é o xx mais o yy mais o zz igual a zero, certo? Que está escrito aqui embaixo. E aí fala a utilização dessas coisas aqui, né? Vocês podem dar uma olhada nisso aqui também. A aplicação dessas coisas é bem legal, bem bonitinho. Na realidade, vocês vão ver depois problemas de contorno, e aí vocês vão entender essa. Ai, eu tô achando que estou falando muita coisa pesada, mas enfim. Super legal. Você fica procurando funções que encaixam como se fossem borracha, assim, dentro de um contorno que você coloca, sabe? Então, você começa só com um contorno, e você está procurando uma função que satisfaz uma equação diferencial, e essa função encaixa como se ela fosse uma borracha, que você esticasse assim e desse certinho no contorno. Assim. É super legal. Função de produção, enfim, isso aqui eu vou deixar para vocês. Isso aqui não é matéria de prova, tá bom? Então, isso aqui não é matéria de prova. Esse aqui até é, sabe? Por quê? Se eu não cobrar nenhuma coisa de equação diferencial, dá para eu cobrar o seguinte, ó, verifique que essa função satisfaz essa equação, certo? Então, eu não preciso incluir o assunto equações diferenciais. Só posso perguntar, verifique que essa função aqui satisfaz uma determinada equação. Como que seria um problema de equações diferenciais, né? Se você tivesse que encontrar a função, se tivesse que encontrar E elevado a x vezes sin de y, aí é um problema de equações diferenciais. Mas verificar, eu já dei a função, você só tem que verificar a coisa mais boba do mundo, né? Deriva duas vezes em relação a x, deriva duas vezes em relação a y, soma essas duas coisas e vê que dá zero. Então, eu posso escrever assim, olha, E elevado a x ao quadrado vezes sin de y satisfaz essa equação aqui e perguntar para você lá na prova, né? Eu posso escrever E elevado a x ao quadrado vezes sin de y e perguntar assim na prova. Essa função satisfaz a equação de Laplace? Pergunta isso. Ponto extra para vocês. Encontra uma outra função que satisfaz a equação de Laplace. Eu falei assim, encontrar a função é difícil, que é o problema de equações diferenciais, né? Então, o ponto extra dessa aqui vai ser encontrar uma outra função que satisfaz essas equações. E eu juro para vocês que não é difícil. Então, ó, eu vou dar 5 pontos extras. 5 é muito, cara, porque 2 pontos extras, tá bom? Na hora que vocês verem o primeiro e o segundo, vocês vão ver Não, vamos lá. Eu quero três funções aqui. 3 funções que satisfazem. 2 de um tipo, ó. Se aparecer uma aqui se vocês forem inteligentinhos, vocês respondem o caso que eu estou pensando aqui, que é o caso mais fácil de todos. Eu estou evitando usar a palavra aqui, que se eu usar a palavra, vocês vão saber de cara qual função que eu estou falando. Então, tem uma função aqui que satisfaz isso aqui bem rapidinho, tá bom? Ó, rapidinho, facinho. Pensa aí no que eu estou querendo dizer. E tem outras infinitas funções que satisfazem aqui a equação de onda, que se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão chegar nela. Mas esse ponto extra aqui é um ponto extra difícil. Não é difícil, não. Vocês vão ver. Na hora que vocês verem a resposta, vocês vão ver que é fácil. Tá bom? Então, eu estou dando muitas dicas aqui. Ó. Eu vou pontuar 3 pessoas que escreverem soluções dessa equação aqui de Laplace. O chato é que vocês podem jogar isso aqui em qualquer lugar e encontrar, né? Enfim. Não vou ficar dando dica, não. 3. Então, ó,
Três. Mas não vão ser quaisquer três, não. É duas de um tipo e uma outra que está na minha cabeça aqui, que eu estou evitando falar, mas é só porque senão eu dou o ponto isso, mas eu vou ficar bem de dar a resposta, tá bom? Então não vai ser quaisquer três, não. É uma que está na minha cabeça e duas aí quaisquer. Então, se a que está na minha cabeça não aparecer, eu não vou dar o terceiro ponto extra. Beleza? Acabou, né? Acabou o que a gente tinha para falar. E dessa vez eu dei o ponto extra no final da aula. Foi mal. Não foi de propósito, não. Termine os sinais e derivados parciais, função, tá. 5 a 8. Tá bom demais. Ó. Se fizer 5 a 8, eu já entendeu essa matéria toda. Gente, tchau.